Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para gravar um vídeo sobre como arrumar um emprego em empresa estrangeira. Dessa vez eu vou falar sobre coisas um pouquinho mais complicadas, o lado B da coisa. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like, aquele me gusta, para ajudar a divulgar os meus vídeos. Há um ano atrás eu gravei um vídeo como trabalhar para a empresa gringa. Gerou muita repercussão, muita gente assistiu, muita gente comentou. E pediram, as pessoas continuam perguntando muito sobre isso para mim. Eu também trabalho como entrevistador para empresas estrangeiras. Eu não sou recrutador. Quando uma empresa estrangeira quer, me contacta e eu faço a entrevista técnica. Então eu sei que tem muitas vagas de emprego para empresa estrangeira ganhando em moeda forte e morando no Brasil, que é o melhor de dois mundos. Mas eu queria falar um pouco sobre o lado B. Primeiro, o que é lado B? Antigamente, a gente tinha aqueles LPs, né, aqueles discos de vinil preto, tinha um lado A e um lado B. Você tinha que virar o disco para ouvir o outro lado. Normalmente, as melhores músicas estavam no lado A. Aquelas, mais ou menos, não sei o que, o cara colocava no lado B. Por isso que criou essa mística de que o lado B das coisas é ruim. Também tinha fita cassete, né? Que tinha lado A e lado B. Enfim, muitas empresas estrangeiras estão contratando no Brasil e na América Latina em geral. Por quê? Porque os latino-americanos ganham menos. A verdade é essa. Ah, porque nós somos excelentes tecnicamente? Não, isso é mentira, não acredita nisso não. Tá? Nós concorremos com indianos, que são muito bons, paquistaneses, pessoal do Vietnã, pessoal do leste europeu, tem muita gente da Romênia, República Tcheca, até mesmo Rússia, Ucrânia, trabalhei com muitos ucranianos, muito bons tecnicamente. Então não é porque o brasileiro é bom não. É porque nós ganhamos pouco, nós cobramos pouco, nos satisfazemos com pouco. Esse é o principal motivo. Tá? Ah, mas nós somos bons. Sim, tem muito desenvolvedor brasileiro bom fazendo sucesso lá fora. Sim, tem, como tem de outros países também. O que você mais vai ver em empresa estrangeira é exatamente o público que eu falei. Você vai ver muita gente da América do Sul, muita gente do leste europeu, da Rússia, da China, do Vietnã, da Índia, com certeza. Muita gente desses países. Dificilmente você vai conversar com um americano ou inglês. Tá? Mas na entrevista normalmente tem esses caras. Tem muito indiano que faz entrevista também. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Tem empresas estrangeiras que contratam no Brasil como CLT. Mas aí você não está trabalhando para uma empresa estrangeira, você está trabalhando para uma empresa brasileira. Eles fazem um contrato com uma empresa brasileira, ela contrata você como funcionário e você vai ganhar em real. Normalmente elas pagam salários menores. Existe a vantagem de ser remoto, mas pagam salários menores. Muitas empresas estrangeiras, creio que a maioria dela, eu trabalho para empresa estrangeira também, elas te contratam para você prestar serviço. Então você tem que ser um prestador de serviço, você tem que ser uma empresa. Ah, mas eu posso receber como pessoa física? Pode, nada te impede. Você vai levar uma cravada da Receita Federal porque você vai pagar imposto de renda de pessoa física, vai ter que declarar, pagar carnê-leão, esse monte de coisa. Mas você pode. Vai pagar 27,5%. E se você tiver outra fonte de renda, como eu, por exemplo, que sou aposentado, aí é CREO, não tem jeito, tá? Mas é isso que acontece. Ser empresa é vantajoso, você vai pagar menos imposto. Mas também não pode ser qualquer empresa. Por exemplo, você não pode ser MEI, porque MEI tem benefícios fiscais para quem é microempreendedor individual, para pessoas que são empresas de subsistência, normalmente, atividade de subsistência. E esse tipo de atividade tem subsídio do governo. Se você não é desenvolvimento de software, não é uma dessas atividades. Todo ano o governo publica a lista das atividades que podem ser MEI.
Se você tentar trabalhar como desenvolvedor ou qualquer profissão de TI como MEI, você vai ser enquadrado pela Receita Federal. Vai acabar sendo enquadrado. Você pode ser denunciado, você tem que pagar multa, tem um monte de problemas. Então, MEI não pode. Você pode ser simples, empresa simples, inscrita no Simples Nacional. Vai pagar uma taxa do Simples Nacional, vai pagar imposto de renda, vai pagar imposto de renda sobre o seu Prolabore e vai pagar INSS, vai pagar tudo. Tá? Como é que funciona isso? Existe uma coisa chamada fator R. Tá? O seu contador vai te explicar isso. Se você tiver um contador, ótimo. Se você não tiver, recomendo que você use um serviço como o da Contabilizei, por exemplo, contabilizei.com.br. Não estou fazendo anúncio para eles. Eu realmente sou cliente da Contabilizei. Mas também tem ótimos contadores que fazem esse tipo de serviço. Você vai receber um Prolabore. Sobre esse Prolabore você vai pagar imposto de renda de pessoa física, tá? INSS também. E você vai pagar o Simples da empresa. O resto que você vai tirar é antecipação de lucros, e depois tem que fazer um acerto no final do ano na sua declaração. Essa é uma maneira de fazer. Existe o lucro presumido, que é para outro tipo de empresa. Normalmente quem trabalha assim trabalha com antecipação de lucro. Você tem duas estratégias. Ou você tira um salário mínimo de Prolabore e não paga imposto de renda sobre isso, mas você vai pagar um imposto maior na sua empresa. Existe o fator R, que é a soma, o que você pagou sobre o que você recebeu. Então, um cálculo desse aí, se for maior que 28%, se for menor, não tiver na faixa dos, for menor que 28% suas despesas, você vai pagar um imposto maior. Então, vale a pena você botar um Prolabore maior para você pagar um imposto menor, tá? Você tem que conversar isso com o seu contador. A outra coisa é a seguinte, você tem que ter separação, tá? Você tem que ter uma conta corrente de pessoa jurídica, uma conta corrente de pessoa física. Tudo que você receber e pagar pela empresa tem que ser com a conta corrente da pessoa jurídica. Você só pode movimentar a conta corrente da pessoa jurídica se for do interesse da empresa. Então você tem que pagar os impostos, o contador. Se comprou um computador e botou no nome da empresa, tem que pagar com a conta da empresa. O computador tem que constar no patrimônio da empresa. Tudo tem que estar no nome da empresa. Você só usa a conta da empresa para pagar as despesas da empresa, receber o dinheiro dos seus clientes e transferir dinheiro para a sua conta pessoa física. O que você pode fazer em duas situações: Prolabore e antecipação de lucro. É isso aí. Como é que as empresas pagam? Elas pagam, tem empresa que paga semanalmente, tem empresa que paga mensalmente. Normalmente elas pagam assim, quem paga mensal paga até o dia 5, tem uma coisa dessa, mas você tem que fazer uma invoice, tem que enviar a invoice para lá. Se você tem prestação de horas, seu contrato é por hora, você tem que fazer a prestação de horas. Muitas vezes eles pedem isso semanal, que senão podem glosar o seu pagamento. Então você tem que tomar um cuidado aí, porque senão você pode deixar de receber. Está contando com dinheiro e o dinheiro não entra. Muita gente usa PayPal, Payoneer, Wise e outras empresas de transferência internacional. Mas as boas empresas do mercado, as realmente boas, não usam isso. Elas acreditam diretamente na conta corrente que você tem de pessoa jurídica. Várias empresas fazem isso. Upwork faz, Nearshore faz, várias empresas internacionais fazem isso. Você diz a sua conta e eles acreditam na sua conta pessoa jurídica. Acabou o problema. Tá? Pela Contabilizei, eu tenho direito a uma conta gratuita no Banco PS2, uma conta pessoa jurídica. Não tenho nenhuma reclamação a fazer, perfeita a conta, não pago nada, é muito boa. Tá? Então essa é a parte, vamos dizer assim, burocrática da coisa. Abra uma empresa. Serviços online, como a Contabilizei, você abre tudo online.
poucas coisas você tem que fazer presencial. Uma delas é tirar o certificado digital. Eles vão indicar uma empresa certificadora, você vai ter que ir lá, levar documentação, fazer tudo. Mas isso é burocracia normal. Uma vez que você resolveu o problema burocrático, já tem como receber o seu dinheiro, veja bem, você ser empresa é importante para o Brasil, para você declarar seu imposto de renda, mas não para a empresa estrangeira, tá? Ela vai fazer o contrato no seu nome. Simples assim. Parte burocrática encerrada. Como funciona o trabalho? Normalmente você tem reuniões que você tem que trabalhar. Não existe expediente. O que eles pedem é, se a empresa é Eastern Time, Pacific Time, por exemplo, que é Califórnia, não sei o quê, eles pedem para você ter pelo menos 4 horas de interposição com o tempo deles. Então eles estão algumas horas atrás do Brasil. Se não me engano, 4 horas mais ou menos. Então, quando aqui são 9 horas da manhã, lá são 5. Então você tem que ajustar o horário que você vai trabalhar para ter pelo menos 4 horas para eles. Se eles são Eastern Time, Nova York, aí é quase o mesmo horário da gente. Mas eu, por exemplo, já tive casos de trabalhar com gente da Índia. A equipe toda era na Europa ou na Índia. Eles estão à frente da gente. Então, 5 horas da manhã aqui, lá já está correndo o expediente. Então você tem que se adaptar, tem que adaptar seu horário. E eu já enfrentei situações de ter uma parte da equipe no horário do Pacífico, outra parte da equipe no horário da Europa. Olha só o problema, você tem que trabalhar um pedacinho antes do nascer do sol, um pedacinho mais tarde. Acontece. Você vai encontrar isso, tá? Se prepara. A outra coisa, não espere que por ser uma empresa estrangeira seja mais organizado. Não é. Tá? As empresas estrangeiras são que nem as empresas nacionais. Você vai encontrar bagunça, vai encontrar jabuti em cima da árvore, ou seja, pessoas que não têm a menor condição, mas estão em posição de chefia. Você vai encontrar isso tudo lá. Os mesmos problemas que você tem no Brasil, você vai ter na empresa estrangeira, tá? Não espere perfeição porque não tem. E outra coisa, a pessoa que você menos vai encontrar numa empresa americana são americanos. Você vai trabalhar com gente do Brasil, da América Latina, da China, do Vietnã, do Paquistão, da Índia, do leste europeu, com sotaques completamente diferentes, horrorosos às vezes. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que começar a adaptar o que você está escutando. Uma sugestão que eu dou é gravar. Nunca grave uma reunião sem os interlocutores concordarem. Se a reunião foi convocada por outros, você pode pedir, gente, podem gravar a reunião para mim, porque são sotaques diferentes, eu quero ouvir depois. Se você convocou a reunião, pergunta às pessoas se elas consentem que você grave. Nunca use celular para gravar reunião sem as pessoas saberem. Nunca filme reunião sem as pessoas saberem. Não faça isso. Tá? Outra coisa. Quando você for fazer uma tarefa, muito cuidado. Procura esclarecer muito bem o que você tem que fazer. Tá? Não tenha vergonha de admitir que desconhece, que não sabe. Procure conversar, seja uma pessoa proativa, tá? Corra atrás. Nas empresas estrangeiras é muito comum você correr atrás da coisa. Marca a reunião, corre atrás, conversa com as pessoas. Não chega lá dando uma de sabichão, sabichona, batendo com o pé na porta, tentando corrigir os colegas. Não faça isso não. É muito mais importante você ter um bom relacionamento com a equipe do que só com o chefe, tá? Não adianta tentar ser baba-ovo de chefe, não. Procura manter uma relação cordial com todos, ajude a todos, seja uma pessoa proativa, porque eles valorizam muito isso. Sobre a parte técnica, né? Você vai encontrar lá projeto que os testes são fake, que não tem teste, a integração contínua que quebra. Vai encontrar esse tipo de coisa sim. Não tenta sair corrigindo tudo. Faz o que você puder fazer. Outro problema que me perguntam muito, tem on-call? Tem.
praticamente todas as empresas estrangeiras têm algum tipo de on-call. Tá? Algumas usam PagerDuty, outras usam outros aplicativos. Você vai ter sim um on-call que você fica de plantão, tem que resolver problema. Leva o laptop com você, onde você for. Sempre vá a lugares onde a internet seja boa, porque se você falhar num on-call desse, claro que você pode escalar o problema. Se você fizer isso muito, eles vão te mandar embora. Tá? Mandar embora. Mandar embora é, olha, seu contrato acabou. Quando muito, eles te dão uma semana, 2. Pagam uma semana ou 2 para você só aí arrumar outra coisa. Não existe garantia, fundo de garantia, não existe nada disso. Férias. Em muitas empresas estrangeiras, é comum você ter uma semana de férias. E alguns feriados no ano, normalmente coincidindo com o país de origem da equipe, da empresa. Se for, por exemplo, Estados Unidos, Thanksgiving, esse tipo de coisa. Mas é só isso, tá? Os feriados americanos. Algumas empresas te dão 2 semanas de férias. Algumas empresas permitem que você deixe de receber, tire os dias e depois você volta a receber. Tudo isso tem que ser negociado antes de você entrar. Também não tem esse problema de você ter que esperar um ano para tirar férias. Se você tem uma viagem marcada, fala com o teu entrevistador, pode ser que eles concordem. Então, não vá contando com férias de 30 dias, isso não é comum. Algumas empresas estrangeiras, uma minoria, respeita as férias e o feriado que você tem no seu país, no nosso caso no Brasil. Te dão férias de 30 dias, respeitam os feriados nacionais, você pode tirar o feriado nacional, comunica ao seu chefe e tira o feriado. Mas muitas empresas não querem nem saber disso, tá? Então você tem que se preparar. É uma carga de trabalho um pouco diferente da que você tem aqui. Outra coisa, não faça ondinha, já falei isso, mas não faz ondinha, não cria problema, não entra numa de reclamar com o chefe, entendeu? Se algum colega fala alguma coisa que você não gostou, pensa se não é um problema de diferença cultural, pode ser um problema de divergência cultural. Tem pessoas que são muito assertivas, culturas que são muito assertivas, mais secas. E você está tomando como pessoal uma coisa que não é. Tá? E mesmo que seja, cara, não adianta você correr para o chefe para reclamar de colega. Não faça isso. Você está numa empresa que você não conhece, você não tem contato físico com as pessoas. Procura fazer um bom ambiente, chega humilde, procura fazer a sua parte, mas fazer bem feito. Procura integrar com os colegas, perguntar se eles precisam de alguma ajuda. Chega humilde, baixa a bola. Tá? Não chega tentando corrigir tecnicamente as pessoas. Especialmente, tem muito framework, né? Torcida organizada de framework. O Brasil tem essa mania de Spring, de Agile, de Angular. Chegam na empresa estrangeira arrotando Spring. Não faça isso. Não faça isso, não corrija os outros. Cuidado nos pull requests, não fica corrigindo bobagem em pull request. Preste atenção no que você está fazendo. Tá? E um outro conselho que eu dou, continua sempre no mercado. Procure fazer pelo menos uma entrevista de emprego por ano. É sempre bom ter uma carta na manga, porque esses empregos em empresas estrangeiras não têm estabilidade e garantia nenhuma. Haja visto as big techs aí mandando todo mundo embora. As small techs não estão fazendo isso. Mas ninguém garante, não há garantia nenhuma. Quem vai garantir o seu emprego é você mesmo. É a qualidade do seu trabalho, é o seu jeito de lidar com seus colegas. Isso é que vai garantir a sua empregabilidade. Tá? O inglês, já falei do inglês aqui. Infelizmente o inglês é muito importante, mas especialmente na entrevista. No dia a dia você vai ver que o inglês das pessoas é tão ruim, mas é tão ruim, que você consegue se comunicar numa boa. Tá? Mas para entrevista é importante um inglês conversacional mínimo. Tá? Os estrangeiros entendem que você não é nativo, vão perdoar muita coisa,
desde que eles consigam entender você e você consiga entendê-los. E o que mais eu posso falar sobre empresa estrangeira? Quando você estiver falando com seus colegas ou com seu chefe, jamais critique outros países, não fale de política, seja política brasileira ou política no exterior, não fala de personalidades, não fala mal do Elon Musk, por exemplo, não fala do Trump, não fala não fala. Seja neutro, cara de paisagem, não fala do Brasil, do ex-presidente, do atual, não fala de nada. Evita. Se perguntarem a você, você fala, não tenho opinião. Não, no momento eu não estou acompanhando isso. Sai pela tangente. Muitos países, especialmente do leste europeu, são de extrema direita. O resto da Europa é extrema esquerda. Tem muita gente de esquerda. E você pode criar uma antipatia gratuita com seus colegas. Normalmente os indianos não falam nada disso, mas também não ataque ou não pergunte nada de etnia ou de religião. Tá? Evita esse tipo de problema, evita comentários, evita falar. O cara sabe que ele é indiano. Por exemplo, você vai chegar lá, tem um cara de turbante, um Sikh. Evita comentar, evita surpresa. O ideal é que você só liga a sua câmera depois de você ver que todo mundo entrou. Depois que as pessoas ligaram a câmera, você liga a sua. Ou só liga quando for a sua vez de falar. Ficar com a câmera fechada o tempo todo também é ruim, é antipático. Especialmente se as pessoas estiverem com a câmera aberta. Agora, se as pessoas estiverem com a câmera fechada, não tem sentido nenhum você ficar aparecendo. Cuidado. Cuidado, não faça expressões. Cara de paisagem. Especialmente se a câmera... Você não sabe se a câmera está aberta. Você pode se distrair e fazer uma cara assim. Ou apontar, como já vi gente apontando, chamar uma pessoa que está do lado, mostrar. Não faça isso, tá? De resto, é isso aí. Como é que você arruma um emprego numa empresa estrangeira? Tem meu outro vídeo que eu já expliquei. Tem várias consultorias internacionais. Uma que eu recomendo muito é a Nearsure. Nearsure. Tudo junto. N-E-A-R Suri. Nearsure.com. A BairrisDev também tem muita coisa. Você pode se inscrever e pode mandar currículo. Eu posso acabar entrevistando você. Então tá bom, gente. Tenham um bom domingo, descansem bem. Vamos nos preparar para a semana. Até logo.